Bom dia para as caras conhecidas e bom dia para as caras desconhecidas. Se vocês ficarem na dúvida se eu sou eu tenho que contar uma história antes. O que aconteceu aqui assim, ó, os que me conheceram há muito tempo, tem um retrato lá atrás, isso aqui caiu a neve do tempo, e a neve do tempo ficou isso aí. E esta coisa diferente aqui que me transformou quase que numa odalisca, isso aqui foi em consequência de um acidente que todos vocês sabem que está acontecendo com todo mundo. E o fato de eu querer conversar com vocês hoje, depois que nós tivemos esses problemas, desde março até agora, eu tenho lido tudo um pouco. Eu não leio só da minha área, eu leio de várias áreas, se for notícia política, se for notícia de estatística, essa coisa toda. E desde que começou, eu vou dizer desde que começou o Covid, de março até agora agosto, uma coisa me chamou a atenção assim de uma maneira incrível. E essa coisa que me chamou a atenção, eu tenho aqui colocando, eu coloquei aqui, chamou minha atenção muito, por quê? Porque foi a menos falada, e a menos falada de uma população específica, enorme no planeta, e onde, digamos assim, a única coisa que eu encontrei na realidade foi uma reportagem de uma jornalista italiana, mas ela não falava em si sobre as pessoas que eu quero falar. Então, vamos passar para essa segunda parte. Isso aqui, o que eu vou conversar com vocês durante um bom tempinho, espero que seja, é a famosa ou a chamada doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, eu vou contar um pouquinho da história, vou contar um pouquinho digamos assim, até do folclore que existe sobre ela e das histórias incríveis que acontecem com o ser humano quando ele descobre uma coisa nova. Então, vejam bem, eu vou falar sobre pacientes de Alzheimer. Só que na estrutura do paciente do Alzheimer tem o cuidador, tem os cuidados, tem o isolamento e tem muita coisa que tem me comentado nas revistas, etc., é o pânico da família, pânico de familiares, pânico de pessoas que cuidam, os cuidadores aqui. E aquela única reportagem que eu vi da jornalista italiana, ela não se referia à doença esta aqui em si, ela se referia aos cuidados que os cuidadores teriam que ter consigo. Então, digamos assim, o foco, e vejam bem, pode que eu não tenha lido tudo, porque ninguém no mundo consegue ler tudo, né? Mas eu sou uma voraz leitora e todos vocês sabem, me conhecem há muito tempo, eu tenho 3 paixões. A minha paixão, uma é a leitura. Eu sou viciada em leitura. A outra é a pintura, e aqui eu tenho uma coisa linda que vocês vão participar comigo durante um tempo. É uma joia que eu encontrei em uma das minhas viagens, um livro de pintura, grandes pintores clássicos, onde eles colocam, de uma certa forma, o que médicos e pintores fizeram. Só que eu vou fazer um segredinho, porque isso aqui, digamos assim, está guardado para uma longa, e os castelhanos em larga e tendida conversa, né? Bom, então, o que nós vamos falar? Eu vou falar um pouquinho sobre Alzheimer. Bem, vejam bem aqui. Isso aqui é um cérebro. Esse aqui, que vocês estão vendo agora, faz de conta que é o meu, ele deve estar pulando, vibrando, se assanhando, ele está fazendo de tudo um pouco para que eu possa mostrar para vocês, contar para vocês o que significa essa coisa maravilhosa que eu tenho dentro da cabeça e que vocês têm também. Então, vejam bem, cada lugarzinho disso aqui, vocês imaginem isso como uma central energética, ou lá, seja o que for, mas uma central onde cada coisinha tem a sua especificidade, tem o seu lado, tem as suas coisas de uma forma básica. Então, por exemplo, aqui desse lado aqui assim, ó, só desse ladinho aqui, se por eventualidade eu sofrer um acidente e de alguma maneira eu machucar este cantinho, eu em vez de falar Fátima, eu vou começar a falar F-I-T-I-M-A. Eu vou perder a capacidade de engramar a palavra. Engramar a palavra significa juntar as letras
e sair dela alguma coisa que seja inteligível. Aqui, quando vocês estão vendo, todos os lugares de cores, cada um deles tem uma função. Só eu vou colocar uma coisa, aqui no meio tem uma coisinha escrita Centro de Integração. Esse centro de integração aí, para que ele funcione, o cérebro, ele tem que ser um cérebro ativo, tem que ser um cérebro trabalhado, tem que ser um cérebro que esteja, como diria, digamos, as pessoas que vão nas Fórmula 1 e tudo, a toda velocidade. Bom, então isso aqui que eu coloquei para vocês até agora foi para mostrar, digamos, de uma certa forma, o nosso território, onde é que nós vamos falar sobre isso. Bom, passando um pouquinho, esta figura aqui é uma figura clássica que eles mostram nos livros, nas revistas, na internet, onde se referem à doença de Alzheimer. Esta mesma figura, eu a vi estes dias, eu ganhei sexta-feira, eu ganhei um livro de presente da doença de Alzheimer, de uma senhora chamada Aline Mendonça, onde ela colocou uma árvore completa, uma árvore, digamos assim, uma fotografia da árvore. Isso é uma figura da árvore. Então, normalmente a que aparece é esta aqui. Só que, na realidade, o que eu prefiro é esta outra formação, que é o seguinte. Vejam bem, aqui nós temos uma árvore íntegra, plena floração total. Esta aqui nós temos uma árvore um pouco depauperada, e aqui nós temos uma árvore praticamente, digamos assim, sem nada, ou quase morrendo. O que acontece nessa árvore aqui? Acontece o que acontece no meu cérebro. Quando as coisas acontecem, sobe água, desce eletrólitos, enfim, tudo isso, enquanto a árvore está inteira, está forte, ela funciona e nas primaveras e no inverno faz as suas estações, enfim, ela faz a viagem dela no curso da vida. No momento em que começa, digamos assim, a acontecer isso aqui, o que acontece? A árvore começa a ficar fragilizada, depauperada, mais ou menos como se fosse uma coisa que estivesse acontecendo e ninguém entende, mas aos poucos ela vai perdendo o que se chama de vitalidade. E de repente nós chegamos nesse estado aqui, esse estado que nós estamos aqui, já seria uma árvore que nos daria pena, pelo menos a mim, daria pena de vê-la, porque ela já está praticamente morta. Bom, vamos imaginar, espero que nunca aconteça, que de repente eu começasse a ter problema de Alzheimer. Aí eu iria olhar para isso aqui, eu normalmente sei que isso aí é uma taça. O nome dela é taça. E eu sei que isso aí serve para botar água e serve para tomar água. Bom, se por eventualidade eu começar com Alzheimer, eu vou olhar aquilo ali, é mesmo o nome desse troço aí, não saiu dito o nome da coisa. Aí, de repente, eu fiz aquele gesto, eu agarrei a taça. Tá? Se por eventualidade eu estiver também no Alzheimer, esse movimento ele vai ficar alterado. Vai ficar, ou eu não consigo achar, ou eu nem acho, nem acho. E por último, de repente, eu fico aqui assim, parada, isso aí não significa nada para mim. E aí nós temos a doença de Alzheimer, que é a doença dos 3 A. O primeiro A é apraxia. Apraxia eu não consigo mais fazer direitinho o que eu fazia. A outra situação, aquilo ali, o nome dela é taça. Só que eu não sei mais o que é. E eu vou ter afasia. E por último, vai ser um momento mais, digamos assim, triste, um momento que eu já vivi muitas vezes com muitas pessoas, onde eu gostaria de contar um exemplo. Há uns anos atrás, nas pessoas que eu acompanho, veio um casal, e esse casal tinha feito 40 anos de bom casamento, de boa vida, e a mulher, a senhora, ela tinha nome de Flor. Por isso que eu nunca esqueci do casal. E o senhor trouxe para que eu a visse, e ele colocou, ela sentou, estava muito bem arrumada, e ele me comentou que naquele momento ele é que arrumava o cabelo dela, maquiava, aquela coisa toda, porque ela sempre era muito vaidosa, mas que agora ela não sabia mais fazer aquilo.
E ele começou a me contar que ela tinha problemas, esses problemas que eu comentei com vocês, afasia, agnosia, aquela coisa toda. E, de repente, um dos momentos mais emocionantes que eu vivi na minha vida, ele chegou para mim e disse assim: doutora, a senhora quer ver uma coisa? Eu vou lhe contar algo que nunca, talvez a senhora tenha dito. Eu amo essa mulher, eu adoro essa mulher. Ela foi tudo para mim na vida. E agora eu vou olhar para ela e vou perguntar assim, fulana, o nome de flor que ela tinha, quem eu sou? Aí ele se virou, ele estava sentado num local do meu consultório, ela ao lado. Ele olhou para ela e disse, como eu te falava antes, fulana, olha aqui, ó, como é o meu nome? E ela, com aqueles olhos que veem e não enxergam, ela olhou para ele e disse, não sei. Bom, quando ela disse não sei, do lado desse olho aqui dele começou a correr uma lágrima, não aquela lágrima assanhada, aquela lágrima chorosa, aquela lágrima de tristeza pura, porque o amor da vida dele não conhecia mais e não sabia quem ele era. Então isso aqui, digamos assim, de uma maneira mais, talvez sentimental, talvez, mas é assim que eu sou, é a maneira como, digamos assim, eu poderia colocar o Alzheimer para vocês. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a parte técnica. Eu já tinha dado alguns nomes, algumas sinalizações. E isso aqui que acontece no Alzheimer, existe o Alzheimer precoce, que ele pode começar aos 50 anos, e o Alzheimer de idade, vamos dizer, entre aspas, comum, que começa mais ou menos aos 60, 70 anos. Então, o que fundamentalmente é a tal da doença de Alzheimer? Isto aqui são células cerebrais, e essas células cerebrais são os famosos neurônios, que são o nosso capital. Por que capital? Porque com ele fazemos tudo. Se faz dinheiro, se faz amor, se faz tristeza, se faz alegria, se faz música, se não fossem eles. E esses neurônios, quando começam a doença de Alzheimer, nas células aparece uma coisa que tem nomes complexos, mas eu vou colocar um nome comum. E esse nome comum é o beta-amiloide. Esse beta-amiloide é como se fosse uma massa e ela começa a crescer e ela estoura a célula. Quando ela estoura a célula, ou seja, o neurônio, nós acabamos de ter capital e vamos ter um lixo cerebral. E esse lixo cerebral, ele começa a se depositar. Lembro quando eu falei para vocês das árvores? Isso aqui são as folhas das árvores que vão indo embora. Então, quando essas folhas das árvores vão indo embora, existe, digamos, uma estrutura que é o cérebro pós-mortem. O cérebro pós-mortem, ele é avaliado, e aí o que nós temos? Vejam bem, isto aqui, no caso, é um cérebro de uma pessoa que teve Alzheimer. O cérebro dela é um cérebro murcho, com grandes dilatações. Então, quando se faz ressonâncias, etc., uma das primeiras características é o aumento desses espaços cerebrais. Isso aqui que vocês têm é um pós-mortem. Pós-mortem não dá para dizer que é normal, né? Mas é uma pessoa comum que não teve Alzheimer. Então, a diferença dos dois cérebros justamente é isto aqui. A destruição dos neurônios vai acabando com o volume cerebral, e acabando com o volume cerebral, acaba o quê? A possibilidade dele realizar suas funções de forma adequada. Bom, então, vamos dar mais um passeiozinho. Essas duas pessoas aqui, eu queria comentar com vocês a história delas. A história delas é impressionante. E elas têm muitas coisas que, às vezes, o ser humano tem de não valorizar aquilo que está aparecendo, que é novidade, digamos, de uma certa forma, colocar lá para trás aquilo que poderia ser colocado lá para frente. Esse cavalheiro aqui chama-se Alois Alzheimer, um médico, e um médico extremamente competente, correto. Na época que ele começou a trabalhar, final de 1800, 1900, já existiam bons microscópios ópticos, de excelente precisão, e ele fazia aquilo que, na época, era uma coisa um tanto quanto não bem vista pelos grandes médicos, que era a pesquisa de lâminas, patologias, essa coisa toda,
porque o que interessava eram os grandes síndromes, a época dos síndromes, vários síndromes. E essa senhora aqui embaixo está o nome dela, é Auguste Deter. Bom, essa senhora era uma senhora comum, que morava perto da cidade onde vivia Alzheimer, e muito correta, muito adequada, com seus 50 e poucos anos, e repentinamente ela começou a apresentar uma série de alterações de conduta. Ela era muito limpa, deixou de limpar a casa, ela era muito correta, passou a falar tolices, e o marido, na época, internou-a em um hospital que ficava em Tubinga, que era onde eles moravam, e o nome do hospital era um nome que eu considero, digamos assim, hoje em dia, ele é quase uma piada, mas na época era sério. Era o Hospital para Lunáticos e Epilépticos. E ela foi internada lá, e o diretor do hospital sabia do interesse de Alzheimer por coisas diferentes, com essa história de ver lâminas, e eu diria assim, a medicina moderna da época. E mandou chamá-lo, e a Alois Alzheimer e esta moça aqui, Auguste Deter, eles trabalharam, digamos assim, durante os anos, ele cuidou dela, de 1901 a 1903. Prestem bem atenção nessas datas, 1901 a 1903. Ela faleceu em 1903 e ele fez 400 lâminas do cérebro dela, com todo cuidado, porque ele imaginou que aquilo seria alguma coisa muito importante, diferente. Ele que viu os 3A, a apraxia, fazia agnosia. E no caso, digamos assim, o que ele fez? Ele foi apresentar o trabalho em um congresso de médicos em 1906. E esse congresso de médicos em 1906 chamou-se 17º Congresso de Psiquiatras do Sudeste da Alemanha. É bom guardar esse tipo de situação, de nome. E o que aconteceu? Ele foi recebido com frieza. Eu vou trocar isso, com perdão da palavra, eu já vi isso em congressos, pessoas apresentarem temas brilhantes, e fica todo mundo olhando como se o cara fosse um idiota, um bobalhão. Na realidade, ele não é um idiota, um bobalhão. Ele é uma antena da raça. Antena da raça são aqueles que enxergam mais longe do que eles deveriam enxergar. Né? E Alois Alzheimer, ele foi recebido com total e absoluta frieza. Então, veja, eu falei para vocês aquela doença, e só para colocar, no Brasil nós temos 1.300.000 pessoas com Alzheimer. Cada 3 minutos começa um Alzheimer. E no ano de 2050 nós vamos ter milhões de Alzheimer no mundo, porque a população do mundo ela está envelhecendo, e o envelhecimento, temos poucas crianças nascendo, então em 2050 se calcula que a população de Alzheimer esteja em milhões no mundo todo. E vejam que aquilo que eu coloquei, a tal da frieza. Por que eu coloquei a tal da frieza? A tal da frieza foi o seguinte, uma polêmica foi desencadeada em 1990. Aquilo lá foi em 1906. Teve as 2 guerras mundiais, os aliados, Eisenhower, MacArthur, toda aquela coisa, toda aquela parafernália, o nazismo e etc. E a doença de Alzheimer ficou quietinha. E, repentinamente, em 1990, vejam bem, Alzheimer era um alemão. E um professor da Universidade de Sydney, na Austrália, chamado Manuel Grauber, não sei como, eu não consegui descobrir como é que ele achou todas as lâminas que tinha feito Alzheimer, as 400 lâminas, e desencadeou toda uma situação mundial. Então, de 1990 para cá, nós começamos a trabalhar com Alzheimer. O quê? Trabalhar com Alzheimer porque ficaram quase 100 anos as lâminas guardadas. E por aqueles milagres que acontecem às vezes na natureza, ou seja lá, ou Deus, ou coloquem quem vocês quiserem, mas é milagre, as 400 lâminas estavam intactas,
E este cavalheiro aqui, então, iniciou e se fez famoso no mundo todo, e de 1990 para cá é que nós estudamos Alzheimer. Bom, as 400 lâminas, elas estavam conservadas, estavam esquecidas, e um detalhe, Alzheimer morreu com 51 anos. Ele morreu com 50 anos de endocardite e insuficiência renal. E August Detter, a mesma senhora que foi a primeira paciente dele, ambos morreram com 51 anos. Então, aí aquelas consequências da história, e aí vem, eu tinha falado das paixões, né? Uma delas é a pintura, outra delas é a medicina, e a outra é biografias. Eu sou apaixonada por saber a vida das pessoas, a coincidência das vidas. Como é que é isso aqui, digamos, se eu fosse contar para alguém antes, iriam dizer que eu estaria brincando, mas eu não estou brincando. Na realidade, isto aconteceu, quase 100 anos de esquecimento, os dois morreram na mesma época, e, no caso, aqui eu tenho uma outra situação. Essa situação aqui é uma coisa muito simples. Foi feito um último Congresso Mundial sobre Alzheimer, onde eles colocaram para o leigo, de uma maneira simples, o que seria para não chegar no Alzheimer. Então, eu vou colocar para vocês os dados, o que eles colocaram, vou tomar a liberdade de ler, eles colocaram os seguintes detalhes. 10 hábitos que prejudicam o seu cérebro e, consequentemente, podem levar a uma coisa mais séria. Não tomar café da manhã. Café da manhã tem que tomar. Comer demais. Comer demais, depois, a digestão, ela perturba todo o trabalho cerebral. Fumar, todo mundo sabe. Consumir muito açúcar. Poluição do ar. A poluição do ar não é só para as plantas, não, é para nós também. Dormir pouco. Dormir com a cabeça coberta, trabalhar quando estiver doente, querendo fazer um esforço em função de dinheiro, qualquer coisa. E aí vem duas coisas que eu amo de paixão. Falar pouco. Ser faladeira é bom. Ser faladeira é bom porque eu tenho que falar, eu tenho que pensar, eu tenho que contar história e todas essas coisas. Então, a gente tem que falar, tem que emitir o nosso pensamento, tem que engramar o pensamento. E a outra, que também eu sou apaixonada, é falta de pensamentos criativos e estimulantes. Eu adoro inventar história, adoro escrever livro, todas essas coisas. Se vocês me perguntarem, agora eu vou fazer um pequeno inciso, eu estou com 72 anos, estou indo para 73. Parece que a cabecinha da velha aqui continua funcionando bem. E no caso, se num momento quiserem que eu fale sobre todos esses detalhes e por que eles causam problemas, eu vou iniciar uma nova situação de cuidados cerebrais. E, como eu sempre digo, bom dia para as conhecidas, agora as não conhecidas já estão me conhecendo um pouquinho. Tchau!